Olá a todos, muito bom dia! Bom dia às famílias, bom dia aos meninos, bom dia a todos que estão a assistir a esta escola dominical. E vocês sabem, a escola dominical, ela nos ensina o amor de Deus, ensina-nos a ler a Bíblia, ensina-nos a amar o próximo e ensina-nos tudo aquilo que está escrito na Palavra de Deus. E nesta manhã nós vamos começar, antes de nós louvarmos a Deus, vamos começar por orar. Orar por quê? Por que motivos de oração é que nós vamos orar? Vamos continuar a orar pela pandemia, vamos orar pelas famílias, vamos orar pelos nossos vizinhos, por aqueles que estão todos os dias à nossa volta, pelos nossos colegas da escola, vamos orar também pelos pais, para que continuem bem, vamos orar para que Jesus nos guarde, nos proteja e nos ensine a perdoar todos aqueles que nos magoam. E é sobre o perdão que nós hoje, na nossa lição, vamos falar, através de uma parábola que Jesus nos ensinou. Então, vamos começar por orar e vamos fechar os nossos olhos. Sabem, ao fecharmos os nossos olhos, estamos mais concentrados e, de qualquer maneira, se não conseguirem estar com os olhos fechados, mantenham abertos, mas estejam com os ouvidos atentos. E vamos então orar. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por todas as coisas, Senhor. Obrigada por cada um que está a ver esta lição, Senhor Jesus. Que tu possas cuidar, Senhor Jesus, de cada pessoa. Quero orar nesta manhã, Senhor Jesus, por todas as famílias, Senhor. Quero orar, Senhor Jesus, por aqueles que estão a passar por dificuldades. Quero orar, Senhor, pelos colegas de cada menino da escola, Senhor. Queremos orar por cada família, Senhor. Queremos orar, Senhor, pelos pais de cada criança, para que tu os continues a guardar e a ajudar. Também queremos orar por esta pandemia, Senhor, que tem, Senhor, afetado o mundo, Senhor. Tu possas trazer a cura, Senhor. Que possas cuidar, Senhor, dos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, todos os assistentes que estão nos hospitais, nos centros de saúde. Que tu os possas dar força, animar, fortalecer, nas horas que eles sentirem tristeza no seu coração, que tu possas ser a força, Senhor, possas ser o refúgio para as suas vidas, Senhor. E nós nesta manhã, Senhor, também queremos aprender mais de ti, Senhor. Queremos aprender a perdoar, Senhor, como a tua palavra nos ensina, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a transmitir esta palavra, Senhor, àqueles que precisam, Senhor. Ajuda-nos para que o nosso coração esteja preparado para receber a palavra, Senhor. Ó Deus, prepara, Senhor, o meu coração, Senhor, e o coração de cada um que está a ouvir, Senhor. Cuida de cada família, Senhor. E todos aqueles meninos que têm familiares que estão nos hospitais, ó Pai, que tu possas curar, pôr a tua boa mão sobre cada um. E que nesta hora haja cura para as suas vidas, Senhor, e salvação. No nome de Jesus nós entregamos a Ti toda esta semana, Senhor, que vai ocorrer, Senhor, para que nos continues a guardar e a ajudar. Amém. Então, nesta manhã, nada melhor do que primeiro de nós estudarmos a palavra de Deus, cantarmos 2 corinhos. E os 2 corinhos que vamos cantar dizem assim: grande e largo. O que será que é grande e largo? O amor de Jesus. Pois é, vocês sabem, quando Jesus derramou o seu sangue na cruz, ele esteve ali de braços abertos na cruz. E os homens o pregaram numa cruz e deve ter doído tanto, mas o amor de Jesus por nós foi maior. E por isso nós vamos lhe agradecer por tudo o que ele fez por nós. Por isso nós vamos dizer: Jesus, obrigado, o teu amor é grande e é largo. E não há ninguém que nos ame tanto como Jesus. 2, 3 palavrinhas! Jesus é grande e largo, grande e largo, grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo, grande e largo, grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Jesus é grande e largo.
Jesus, Ele é grande e é largo. E vocês sabem, Deus nos continua a amar, apesar das nossas falhas para com Ele. Mas Ele nos continua a receber, Ele continua a ter amor por cada um de nós. E então nós vamos cantar por dentro, por fora. Será que Jesus vê tudo o que está no meu coração? Será que Ele vê o que está por fora? Deus vê por dentro e por fora. Então, vocês ainda se lembram do hino que diz assim: por dentro, por fora, em cima, em baixo, que feliz eu sou. Por dentro, por fora, em cima, em baixo, que feliz eu sou. Pois Cristo me salvou, os meus pecados perdoou. Por dentro, por fora, em cima, em baixo, que feliz eu sou. Vamos então cantar com música. E agora podem chamar os vossos pais para cantarem com vocês esta música que fala acerca de Jesus nos ter perdoado os nossos pecados. O nosso coração era tão escuro, antes de conhecermos Jesus. Mas quando nós entregamos o nosso coração a Jesus, Jesus tornou-o branco. E hoje nós temos o nosso coração branquinho, como a neve, como o algodão. Então, preparem-se por dentro e por fora. Vá lá, todos a fazer os gestos. Por dentro, por fora, alto em baixo, que feliz eu sou. Por dentro, por fora, alto em baixo, que feliz eu sou. Pois Cristo me salvou, os meus pecados perdoou. Por dentro, por fora, alto em baixo, que feliz eu sou. Por dentro, por fora, alto em baixo, que feliz eu sou. Por dentro, por fora, alto em baixo, que feliz eu sou. Pois Cristo me salvou, os meus pecados perdoou. Por dentro, por fora, alto em baixo, que feliz eu sou. Por dentro, por fora. Agora é mais rápido. Por dentro, por fora, alto em baixo, que feliz eu sou. Por dentro, por fora, alto em baixo, que feliz eu sou. Pois Cristo me salvou, os meus pecados perdoou. Por dentro, por fora, alto em baixo, que feliz eu sou. Por dentro, por fora, alto em baixo, que feliz eu sou. Por dentro, por fora, alto em baixo, que feliz eu sou. Pois Cristo me salvou, os meus pecados perdoou. Por dentro, por fora, alto em baixo, que feliz eu sou. Por fora, alto em baixo, que feliz eu sou. Por dentro, por fora, alto em baixo, que feliz eu sou. Pois Cristo me salvou, os meus pecados perdoou. Por dentro, por fora, alto em baixo, que feliz eu sou. Por dentro, por fora, alto em baixo, que feliz eu sou. Por dentro, por fora, alto em baixo, que feliz eu sou. Pois é, nós já cantamos acerca do amor de Jesus, como Ele é grande e é largo. E nesta manhã vamos continuar também a falar acerca deste amor. E vocês sabem, Jesus, o amor dele é tão grande que Ele nos perdoou. E nós agora vamos fazer aqui uma dinâmica que vocês podem fazer também em casa com 2 folhas de papel. Vamos então prestar atenção. Então, vamos preparar então as nossas mãos para fazer uma dinâmica. E a dinâmica que vamos fazer é apenas com 2 folhinhas de papel. Como é que nós vamos fazer? Vamos a machucar as nossas folhas. Machucar, machucar, machucar. De um lado. Machucam bem, até formar uma bolinha. E depois a machucam a outra folha. E formam outra bolinha. Agora vamos ter as bolinhas nas mãos
E agora, com as bolinhas nas mãos, vocês vão tentar mandar uma mensagem telemóvel. Pedem ao pai e à mãe para mandar uma mensagem, pegar no telemóvel e mandar uma mensagem telemóvel. Uma coisa qualquer. Olá, para alguém, por exemplo. Agora, vão tentar, mas nunca podem, todas as atividades que a Sara vos vai dizer, vocês nunca podem tirar as bolinhas das mãos. Vão tentar pegar num copo, colocar água e beber. Depois, vão tentar, com as bolinhas nas mãos, colocar os pratos na mesa. Com as bolinhas nas mãos, vão tentar escrever uma frase num papel. Depois de vocês tentarem fazer estas atividades, nós vamos pensar como foi difícil fazer cada uma das atividades. Quando a Sara vos pediu para escrever uma mensagem no telemóvel, foi fácil, com as duas bolinhas na mão escrever. Os dedos estão aqui, foi fácil vocês escreverem. Não foi. Quando vos pedi para colocarem água no copo, também foi fácil? Também não. Quando vos pedi para pegar numa caneta e escrever uma frase. Olhem, a caneta com a bolinha. Não é fácil nós pegarmos numa caneta e escrever. Vamos ter dificuldade. A letra vai ficar torta, não vamos escrever o texto como deve ser. Então, é difícil, não é? Mas qual é a solução para nós mudarmos isto tudo? É nos livrarmos das bolinhas. Então, estas bolinhas representam o pecado. Representam, por exemplo, a doença, a falta de perdão, as mágoas que nós às vezes guardamos no nosso coração. E quando nós temos isto no nosso coração, nós não conseguimos lidar com as outras coisas, como nós agora. Quando nós tínhamos as bolinhas na mão, nós não conseguimos fazer as coisas livremente. Se eu tirar as bolinhas da mão, eu já vou conseguir fazer tudo, já vou conseguir escrever melhor, as minhas mãos já se vão movimentar, já vou conseguir agarrar na garrafa de água, colocá-la bem num copo, ao passo se eu tiver as bolinhas não estava a conseguir, já vou conseguir mandar uma mensagem telemóvel livremente, tudo se torna muito mais fácil. Então, quando nós temos o pecado no nosso coração, que representam as bolinhas, nós não conseguimos fazer nada. A nossa vida não é tão livre. Se nós não tivermos o pecado no nosso coração, então nós vamos conseguir fazer tudo. E é muito mais fácil. E vamos ler então onde é que a palavra de Deus nos fala acerca do perdão. Perdoar é importante. Vocês sabem, às vezes nós temos dificuldade em perdoar aquela pessoa que está à nossa volta. Pode ser um familiar, pode ser um amigo de escola, pode ser alguém que nos ficou a dever alguma coisa, alguém que nos roubou alguma coisa e nós ficamos tão zangados e não queremos perdoar. Mas Jesus nos ensina que se Jesus perdoou até os malfeitores que estavam com ele na cruz, na hora em que Jesus morreu, nós também devemos perdoar aqueles que estão à nossa volta. Quem somos nós para não perdoar? Então, vamos ver. Em Mateus, no capítulo 6, portanto, que é o primeiro livro da Bíblia, nos versículos 14 e 15, e vamos ver o que é que diz. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, o que é que Jesus nos diz? Que se nós perdoarmos aos outros as suas ofensas, também Jesus nos perdoa a nós. Então, se eu perdoar aquela pessoa que me roubou, que me ofendeu, Jesus também nos perdoa a nós. Porque se eu ficar como eu fiquei com as bolinhas nas mãos, que é os pecados, eu não vou conseguir fazer nada, não é? E então não vou conseguir fazer nada. Se eu ficar agarrada à mágoa, à falta de perdão, ao pecado, eu não vou conseguir fazer nada. Mas se eu me libertar disso, se eu me libertar do pecado, tudo se torna mais fácil, não é? E então, muitas vezes, Jesus quer fazer algo
no nosso coração, mas não consegue porque nós ainda estamos com a falta de perdão, com o pecado nas nossas mãos. Então, temos que jogar fora tudo o que não interessa e perdoar, para que o amor de Jesus ele entre no nosso coração. Então, nós devemos perdoar. É isso que esta dinâmica vos quis transmitir. E agora, vamos ouvir então a história de hoje, que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 18, que fala acerca da parábola do credor incompassível. Vocês vão ouvir uma história muito bonita acerca de um homem que perdoou aquele que lhe devia tanto dinheiro. E ele perdoou. Então, quanto mais nós não devemos perdoar àqueles também que nos devem. Olá a todos os meninos. Nesta manhã vamos contar a história acerca da parábola do credor incompassível. E esta parábola encontra-se no livro de Mateus, no capítulo 18, e vamos ler do 23 ao 35. Esta parábola nos ensina a perdoar aqueles que estão à nossa volta. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor, o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Nesta parábola nós aprendemos acerca do perdão. Perdoar é importante, tal como Jesus, na cruz do Calvário, perdoou àqueles ladrões e salteadores que estavam com ele na cruz. Ele perdoou quando Jesus estava a morrer, ele mesmo assim perdoou aqueles que estavam à sua volta. E nesta lição nós aprendemos, tal como aquele homem perdoou aquela dívida, daquele homem que lhe devia 100.000 dinheiros, nós também devemos perdoar as dívidas daqueles que estão à nossa volta. Mas também devemos perdoar quando alguém nos trata mal, nos ofende. Jesus nos ensina a perdoar, porque se nós perdoarmos os outros, Jesus também nos perdoará a nós. Então, gostaram da história? Uma história muito bonita que fala acerca de um homem que perdoou ao seu servo. Ele perdoou a sua dívida. Ele ficou com tanta pena porque ele ia perder a sua família e ele teve tanta compaixão. E nós nos podemos identificar aquele rei, o rei, que estava lá sentado, como Jesus. Vocês sabem, quando alguém pede a Jesus para perdoar os seus pecados, Jesus também é assim como o rei. Ele tem compaixão. O amor de Jesus por nós é tão grande que ele perdoa todas as nossas dívidas. E vocês sabem, tudo o que nós fazemos para Jesus é pouco para lhe agradecer tudo o que ele já fez na cruz. E nesta manhã, eu queria ler com vocês
alguns versículos da Bíblia que falam acerca do perdão. O que é que a Bíblia nos fala do perdão? Então vamos ler, vamos começar. No livro de Mateus, capítulo 5, no versículo 7 diz: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aquele homem teve misericórdia pelo seu servo e perdoou-lhe a dívida e não o lançou na prisão. Então, se nós tivermos misericórdia dos outros, também Jesus vai ter misericórdia de nós. Depois vamos ler em Efésios 4, 31 a 32, diz assim: Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfémia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Pois é, Deus, um dia lá na cruz, Ele nos perdoou. Sem esse perdão, nós não éramos o que somos hoje. Então, Jesus diz para nós retirarmos do nosso coração toda a amargura, toda a cólera, toda a doença, toda a maldade. E diz para nós sermos benignos, sermos bondosos uns para com os outros, sermos misericordiosos, perdoando tudo aquilo que faz coisas más contra nós. Salmos 86, 5. Esta é a parte que nós devemos escutar, porque é Jesus que está a falar connosco, através da sua palavra. Então diz, Salmos 86, 5. Diz assim: Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Então, nós vemos que Deus é bom e Ele está sempre pronto a perdoar. E é abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Se nós pecarmos contra Deus, contra Jesus, que é o seu Filho, e se nós nos voltarmos para Ele e pedirmos perdão, Ele nos perdoa logo. Então, vamos ler também Isaías 55, 7, que fica logo a seguir. Diz assim: Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, todas aquelas pessoas que são más, elas devem deixar esse caminho, porque se nós queremos servir a Jesus, nós temos de ter uma atitude diferente. Devemos deixar os pensamentos maus, devemos nos converter a Deus, nos tornarmos para o nosso Deus, porque Deus é grandioso em nos perdoar. Ele é grandioso em perdoar. Então não temos de ter vergonha. Quando pecamos contra alguém, contra Jesus, nós devemos pedir perdão. Jesus, perdoa-me porque eu pequei contra ti. Ou magoei alguém hoje, ou fiz alguma coisa contra alguém que não era tão boa. Perdoa-me. E Deus perdoa, porque Ele é um Deus de amor. 1 João 1,9 diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele não só perdoa, mas Jesus esquece do pecado que nós fizemos. Em João 15,12 diz: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Então, nesta lição, Jesus nos quer mostrar que nós devemos perdoar. Assim como Jesus um dia nos perdoou na cruz, nós também devemos perdoar àqueles que estão à nossa volta em todas as circunstâncias. Eu queria ler convosco no livro de João, já que estamos a falar de perdão e de crucificação. Vamos ver então o que é que a palavra de Deus diz quando Jesus foi crucificado. Vamos ler em João 19, do 17 ao 37. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele
outros 2, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus, Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não escrevas, Rei dos Judeus, mas que ele disse: Sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado Jesus, tomaram os seus vestidos e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será. Para que se cumprisse a escritura que diz: Dividiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava a sua mãe, e a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a num íncipe, lhe chegaram à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que era a preparação, pois era grande o dia do sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro, e ao outro, com ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: Verão aquele que trespassaram. Penso que é no livro de Lucas. Livro de Lucas, nós vamos ver então uma passagem onde fala quando Jesus estava na cruz, também estavam lá os malfeitores e Jesus perdoou. E era essa passagem que a Sara queria ler convosco. E diz assim, portanto, em Lucas 23, 39, vamos começar. Lucas capítulo 23, versículo 39. Vamos começar no 33. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveiro, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda, além de Jesus estava 2 malfeitores. Jesus não tinha pecado, mas tinha ao seu lado 2 malfeitores. Agora vamos para o versículo 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, estarás comigo hoje no paraíso. Então vocês viram que Jesus, aqueles 2 malfeitores, disseram: Nós recebemos o que os nossos feitos mereciam. Nós merecíamos estar aqui, mas tu não. Mas Jesus estava na cruz e perdoou aqueles 2 malfeitores. E disse que naquele dia eles iam estar com Jesus no paraíso. Então Jesus perdoou de imediato. Amém. Então o perdão é muito importante. Não se esqueçam.
Para a semana, a nossa classe vai falar, a escola dominical, vai ser acerca de uma casa. Uma casa que foi construída na rocha e na areia. E nesta semana, vocês podem imaginar uma terra com areia e uma terra mais forte, rochosa. O que é que terá acontecido àquela casa? Uma que foi construída na areia e outra que foi construída na rocha. O que é que vocês acham que aconteceu quando veio o vento, quando veio a chuva? Será que a casa se manteve forte? É isso que nós vamos aprender então na próxima semana. Um beijinho muito grande e espero que tenha sido bom. E não se esqueçam de fazer a dinâmica das bolinhas como a Sara vos explicou. Beijinhos!